Deus, ela nos traz um ensinamento através da vida deste homem, através dessa pessoa que a Bíblia declara que é Bartimeu. No versículo 46, a Bíblia diz que Jesus e os seus discípulos estavam indo e passando por Jericó. E quando eles estavam passando, grande multidão ia diante deles. E a Bíblia diz que estavam deixando a cidade de Jericó. E o filho de Timeu, chamado Bartimeu, ele era cego e estava à beira do caminho pedindo esmola. A primeira coisa que nós temos que atentar, que esse homem, ele era cego. Este homem tinha uma deficiência física, e essa deficiência física fazia com que ele não conseguisse fazer muitas tarefas que eu e você conseguimos. Esse homem dependia de outras pessoas, porque ele não conseguia enxergar. Esse homem tinha uma dificuldade, por ter essa dificuldade, essa deficiência, ele não conseguia arrumar emprego. Porque quem vai querer uma pessoa que é cega? O que essa pessoa cega poderia contribuir em um trabalho? Ela não enxerga. Nesse caso específico, esse homem tinha uma deficiência grave, que era a cegueira. Mas cada um de nós temos uma deficiência. Aí você fala, mas pastor Yuri, eu enxergo bem. Pastor Yuri, eu tenho 2 pernas, eu tenho 2 braços. Eu falo, eu não tenho deficiência. Essa deficiência que eu estou dizendo é uma dificuldade. Tem pessoas que têm dificuldade de aprendizado. Pessoas que entraram na escola e por ter dificuldades de aprendizado, ela desistiu. E ela desistiu porque ela achava que ela era incapaz. Ela achava que não conseguiria aprender. Ela tinha uma dificuldade. Tem pessoas que têm dificuldade de falar. Tem extremamente vergonha. E por ter essa dificuldade, ela não se coloca em público. Ela às vezes numa entrevista não consegue um emprego porque ela não fala bem. Tem pessoas que têm dificuldade em diversos setores. Tem dificuldades sentimentais, que não conseguem transmitir o amor que tem. E por isso justifica de nunca dar certo em relacionamentos. Às vezes nós não temos dificuldades graves como daquele cego, mas as dificuldades que nós temos faz com que nós não conseguimos ser abençoados na vida. As dificuldades que você olha e fala, para mim não tem jeito, eu não tenho capacidade, eu não tenho condição, eu não tive uma boa escolaridade, eu não vim de uma grande família, eu não tive. E você fala que faz essas dificuldades impedirem que você progrida. E por conta dessa cegueira, o que aquele cego Bartimeu fazia? Ele desistiu de lutar e se colocou na beira do caminho a fim de pedir esmola. Ele não via mais solução para a sua vida e ele se conformou com a sua situação e ano após ano ele passava aonde? À beira do caminho pedindo esmola. E o Senhor está dizendo para muitas pessoas aqui, por conta dessa dificuldade que você tem, você muitas vezes desistiu, se conformou, se acomodou e está vivendo através de migalhas de outras pessoas. Às vezes nós se conformamos com as nossas dificuldades e dizemos para nós e para os outros, não tem jeito para mim. Eu não consigo porque eu tenho essa dificuldade, eu tenho essa deficiência. E aí você fica à mercê de outros.
Pessoas que tentaram abrir uma empresa, deu errado, e ela falou, não é para mim abrir uma empresa, e por isso o resto da vida é funcionário. Pessoas que teve uma dificuldade em algum setor da sua vida, e por conta dessa dificuldade, falaram, para mim não tem jeito, e se conformou de pedir esmola para outras pessoas. Mas o Senhor está dizendo hoje para mim e para você, não importa a deficiência que você tem, não importa a dificuldade que você tem, se você tiver um encontro com Jesus, Jesus vai quebrar essa dificuldade, Jesus vai repreender esse impedimento, e Jesus vai mudar a tua vida, igreja. Aquele homem se conformou com a situação de pedir migalhas, de viver de esmola. E tem muitas pessoas que, às vezes, nós conversamos nas igrejas, que se conformaram de pedir esmola. Pede para um, pede para outro, pede para outro. Se conformaram e só vivem de esmola. Conformaram que para a vida dela não tem mais jeito. E acha mais fácil o quê? Pedir para outros. Acha mais fácil pegar o seu filho e ficar à beira do caminho pedindo. Porque elas se conformaram com o quê? Com a sua deficiência, com a sua dificuldade, e elas não acreditam que pode ser diferente. Nós fizemos durante muito tempo e fazemos na casa de recuperação. Nós fazemos um trabalho com pessoas que estão em necessidade, em situação de rua e vivem um vício. Para muitos que a gente conversa, a gente fala, a pessoa fala bem, tem uma boa aparência, mas ela fala, eu não consigo. Não é que ela não consegue, se ela quiser, ela consegue. Mas ela se conformou com a situação e ela não acredita mais que ela pode mudar. Pessoas que têm profissão, a gente já passou lá na Praça da Sé, lá em Gabaú, a gente levava 400 marmitex lá na Praça da Sé, a gente conversava com muitas pessoas. E pessoas que eram advogados, engenheiros, e se conformaram com aquela situação, e não acreditavam mais na mudança. Mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer, essa palavra que o diabo coloca na tua mente, que não tem como você estudar, não tem como você prosperar, não tem como você ser feliz na tua vida sentimental, na sua vida financeira, não tem como você crescer, você é assim, vai morrer assim, você tem... Não, Satanás é mentiroso e ele está mentindo. O Senhor pode te abençoar, o Senhor pode te levantar, o Senhor pode te capacitar, mas você não pode se conformar com a situação que você está vivendo. Aquele cego fez o quê? Se conformou em viver de migalhas, de viver de esmolas. E a palavra de Deus diz no versículo 47: assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Versículo 48: muitos advertiram severamente para que se calasse, contudo ele gritava cada vez mais, dizendo: filho de Davi, tem compaixão de mim. Diga graças a Deus. A Bíblia mostrou aqui que ele tinha se conformado com aquela situação, mas teve um momento que ele ouviu falar que Jesus estava passando. Ele ouviu falar que Jesus estava passando perto dele. E naquele momento, ele creu. Ele acreditou que Jesus podia mudar a vida dele. Naquele momento, ele creu que Jesus tinha o poder de restaurar a deficiência dele, de restaurar a vida dele e colocar ele de pé de novo. E é essa a fé que eu e você temos que crer.
é eu e você acreditar que a nossa vida pode mudar. Tem pessoas que já bloqueiam a tua vida e falam, não dá para mim. Tem pessoas que falam, eu não consigo. Isso é um bloqueio. Jesus não trabalha quando você bloqueia a tua vida. Jesus não trabalha com incredulidade. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia está dizendo que aquele homem creu que Jesus podia o abençoar. E o Senhor está dizendo, você tem que crer. Não importa a sua deficiência, a sua dificuldade, o impedimento da tua vida, que às vezes não permite que você progrida, não permite que você galgue novos projetos. O Senhor está dizendo, você tem que crer que Jesus pode te curar dessa deficiência. Jesus pode te abençoar. E a Bíblia continuando diz, ele fez o quê? Versículo 46, começou a gritar, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A primeira atitude dele foi qual? Acreditar que Jesus podia mudar a vida dele. Não importa quais são as suas dificuldades, você tem que acreditar. Mas você fala, mas pastor, você não sabe como é a minha vida. Você não sabe na casa que eu nasci, você não sabe da minha escolaridade, você não sabe de como, onde eu moro, você não sabe dos meus problemas. Eu não preciso saber. A palavra de Deus diz que você tem que crer. Não importa como está a sua vida, você somente tem que crer. E depois que ele creu, ele começou a clamar. Ele começou a orar. Ele começou a buscar, ele começou a se empenhar, a se esforçar, tentar buscar a solução para a sua vida. E no versículo 49, algumas pessoas se levantaram contra ele. No versículo 48, algumas pessoas falaram, muitos o advertiram severamente para que se calasse. As pessoas não acreditavam que Jesus podia mudar a vida dele, que podia ouvir ele, que podia parar para o escutar. Meu irmão, ninguém vai acreditar em você. Poucos, existem exceções, aqueles que têm uma mãe, um pai abençoado, ou uma esposa, um esposo abençoado, são poucos que tem uma pessoa que acredita em você. São poucos. A maior parte das pessoas não vão acreditar em você e vão falar, para com besteira, você não consegue, não dá para você ser isso. Uma pessoa tem o sonho de ser um advogado, as pessoas vão olhar para algumas pessoas e vão falar, olha onde você mora, você não sabe nem ler, mas muitos vão dizer isso. Mas o que importa é você crer que Jesus pode fazer a obra na tua vida. O importante é você crer e correr atrás do socorro de Deus. Muitos disseram, cale-se, para de incomodar o mestre. Mas a Bíblia diz que aquele homem continuou clamando. A Bíblia diz que aquele homem continuou tentando. Não importa o que falam da sua vida, não importa as suas dificuldades, não importa as suas deficiências, persevera, continua. Se caiu uma vez, se levanta e tente de novo. Não desista, creia. Eu vou contar um testemunho que aconteceu na minha vida, que todos sabem que eu sou formado em odontologia. Mas antes de eu me formar, eu passei por 3 faculdades. A primeira faculdade que eu iniciei foi a Faculdade Cruzeiro do Sul. Odontologia é um curso extremamente caro, como todos sabem. A mensalidade é muito cara, material, a gente
em um semestre gasta R$4.000 para pagar de material, uma faculdade difícil. E diante dessa faculdade, por ser extremamente cara, aconteceu que eu tive que trocar de faculdades para ter condição de pagar a faculdade. Eu passei por 2 faculdades. Na segunda faculdade, por conta que nós tínhamos que fazer uma administração mais precisa para continuar, eu tranquei a faculdade. E nisso, ali, a minha alma se entristeceu muito grande. Porque eu sempre fui uma pessoa e sou uma pessoa muito esforçada no que eu faço. E eu olhava, às vezes, para alguns colegas meus e falava: o povo nem estuda, falta toda hora, vive ali no bar e as coisas estão caminhando. E olha eu fazendo tudo direitinho e agora estou tendo que trancar a faculdade. No primeiro dia eu fiquei chateado. Depois eu dobrei os meus joelhos, orei ao Senhor. E o Senhor me deu uma paz muito grande. Ele me deu uma paz muito grande que até depois os meus pais falaram: mas por que ele está tão paz assim? Eles não entenderam porque eu estava daquela forma. Mas quando eu orei, o Senhor me deu uma certeza que Ele iria entrar em prol da minha vida. Ele iria entrar com providência. E passando menos de uma semana, eu liguei para um conhecido da Centauro, quando eu era muito jovem, 3 anos atrás, naquela época, eu tinha feito uma entrevista na Centauro. E quando eu fiz aquela entrevista, eu passei e iria trabalhar na Centauro. Mas na época eu não tinha necessidade de trabalhar, estava focado nos meus estudos. E eu rejeitei. 3 anos depois, eu liguei para a mesma pessoa que fez a entrevista. E resumindo a história, eu consegui um emprego na Centauro. Comecei como assistente de loja, ganhava um salário de 1.100. Mesmo assim seria difícil eu pagar a faculdade, que era extremamente cara. Depois de menos de 6 meses eu recebi uma promoção para vendedor. E através dessa promoção eu comecei a ganhar em torno de 4, 5 mil na Centauro, com vendas de calçado. E aí eu tive condição de pagar a minha faculdade, chegar até o fim e me formar. O que eu queria dizer isso? Não importe as pedras que se levantam e se coloquem nos seus caminhos. Não importa as suas dificuldades. Não importa, às vezes, até que você vai ter que dar uma ré, que as coisas não vão. Você tem que crer. Você tem que perseverar. Você tem que continuar. E aquele que persevera, Deus honra. Aquele que persevera, igreja, o Senhor abre a porta. Ali era impossível abrir aquela porta. Como eu faço uma entrevista 3 anos atrás e eu vou ligar de novo para conseguir um emprego? Tem como? Mas quem abriu a porta foi Deus. Porque eu coloquei a minha vida diante de Deus. Que eu queria dizer isso? Perseverança. A vitória não chega sem luta. A vitória não chega sem perseverança. O que todo mundo consegue, tudo que alguma pessoa consegue não é fácil. Tem luta, tem quedas, tem perdas, é difícil. Mas quando nós perseveramos, nós temos uma certeza que Deus nos dá a vitória. E para continuar, porque o tempo passa rápido, a Bíblia diz que aquele homem continuou clamando e dizendo: Jesus, tende compaixão e misericórdia de mim. E a Bíblia no versículo 49 diz: foi então que Jesus parou e pediu: chamai-o. E assim foram chamar o cego. Ânimo, homem, levanta-te, e ele te chama. Aqueles mesmos que mandaram ele calar a boca, aqueles mesmos que falaram que o mestre não ia atender, foi eles que foram até Bartimeu, pegou Bartimeu e conduziu até Jesus. O Senhor está dizendo: muitos não vão acreditar na tua história, não vão acreditar na tua vida, mas aqueles mesmo que às vezes te jogam para o lado, te
classifica. Quando chegar a hora, eles vão glorificar o nome de Deus através da tua vida. Toda vez que Deus nos abençoa, aqueles que falavam mal, chega até nós e aplaude e diz: Deus mudou a vida dele. O Senhor às vezes permite que passemos pelo processo difícil, para que todos saibam que não foi a nossa força, que não foi do nosso jeito, mas foi a mão de Deus. O Senhor permitiu que José passasse por tudo aquilo, Davi passasse por tudo aquilo, Daniel passasse por tudo aquilo, para que quando Deus o livrasse, todos dissessem: não foi eles, porque através deles nada aconteceria, mas foi a mão de Deus. O Senhor está dizendo: o livramento que Deus vai dar na tua vida não vai vir de homens, não vai vir de parentes, não vai vir de colegas, mas vai vir de Deus. É Deus que vai abrir a porta que está fechada, é Deus que vai entregar a cura que você precisa, é Deus que vai abençoar o seu casamento, é Deus que vai fazer o milagre em nome de Jesus. E ali levaram ele até Jesus, e chegando no versículo 50, a Bíblia diz que, jogando sua capa para o lado, deu um salto, colocou-se de pé e foi encontrar a Jesus. Ninguém fala com Jesus prostrado. A Bíblia diz que antes de ele ir até Jesus, o que ele teve que fazer? Jogar a sua capa, que era o cobertor, que era o conforto. Para você ter um encontro com Jesus, você vai ter que sair do seu conforto. O que é conforto? Ah, eu tenho dificuldade, então eu vou só aqui ficar vivendo da esmola do meu trabalho, ficar recebendo situações de humilhação, porque eu não consigo. Antes de você receber algo de Deus, você tem que sair do seu conforto, largar esse conforto. Segundo, se colocou de pé. Ele só vivia cabisbaixo, prostrado, se sentindo debilitado, não. Quando a gente é servo de Deus, a gente levanta a cabeça. Mesmo que você esteja passando dificuldade na tua casa, levanta a cabeça, porque você serve um Deus vivo. Não sai na rua murmurando, reclamando: ah, minha vida é uma desgraça, eu estou passando isso. Não, fala a bênção, se coloca de pé, crê no Deus que você serve. E ali ele se apresentou diante de Jesus. E ali, versículo 51, a Bíblia diz: indagou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Que pergunta é essa? Jesus estava vendo que o homem era cego. Por que perguntou: o que queres que eu te faça? Porque você tem que saber o que você quer. Tem pessoa que não sabe o que é prioridade na vida dela. Ele poderia ter pedido outra coisa. Ele poderia ter: nossa, eu estou diante de Jesus, eu vou pedir para que Deus abra uma porta de emprego. Ele poderia ter pedido isso, porque Jesus perguntou o quê? O que queres que eu te faça? Ele não perguntou: você quer ser curado da sua vista? Foi essa a pergunta? Não. Perguntou: o que queres que eu te faça? E ele tinha o discernimento do que ele precisava. Ele precisava do quê? Da cura das vistas. Porque quando ele tivesse a cura da vista, ele poderia trabalhar, ele poderia se relacionar, ele poderia ter uma vida normal. Tem muitas pessoas que estão na igreja e não sabem o que precisa. Às vezes você não precisa nem de uma porta de emprego, você precisa ter um encontro com Jesus. Às vezes você não precisa de um relacionamento, você precisa de uma cura do seu emocional. Às vezes a gente pede o que não é para pedir, e não pede o que era para pedir. Aquele homem tinha um discernimento que ele precisava da cura da sua cegueira. E o que o Senhor te ensina, nos ensina hoje, que a gente tem que olhar para a nossa vida e parar de querer o peixe. Ele quer nos entregar a vara, para que nós tenhamos capacidade de fazer o quê? De pescar. Então, quando você for orar e pedir a Deus, seja uma pessoa sensata.
Bíblia diz: pedis e não recebeis, porque pedides mal, para satisfazer os vossos deleites. Sabe por que às vezes tem gente que fica 500 anos na igreja e não recebe nada? Porque só fica pedindo besteira, só fica pedindo vaidade, não vai receber. Mas no dia que você se colocar na posição e falar: Pai, eu preciso de libertação, então ora por libertação. Senhor, eu preciso me firmar na igreja, então ora por isso. Para de pedir coisas supérfluas que não vão mudar a tua vida, mas peça o que vai mudar a tua história. E aquele homem disse, rogou-lhe o cego: Rabone, que eu volte a enxergar. Ele pediu certo, ele entendia que ele precisava voltar a enxergar. E Jesus respondeu, e Jesus lhe ordenou: vai em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o homem recuperou a visão e passou a seguir Jesus pelo caminho. O que a Bíblia diz? O que salvou ele, igreja? O que salvou ele foi a fé. Lembra no começo que eu disse que você precisa acreditar na mudança da tua vida? Você precisa acreditar que Deus pode te colocar em um lugar grande? Você precisa acreditar que o Senhor pode fazer você viver o sobrenatural. E o Senhor me trouxe aqui hoje para te dizer: não importa a deficiência que você tem, não importa a dificuldade que existe na tua vida, aquele cego Bartimeu se apresentou ao Senhor e acreditou que Jesus podia curar aquela deficiência. E o Senhor hoje está me dizendo: eu posso curar a tua deficiência, eu posso curar a tua dificuldade, eu posso restaurar esse setor da tua vida que você não acredita mais, que você se acostumou, que você se acomodou. Larga esse conformismo, acomodação, e acredita que você pode viver o novo. Muitas pessoas não vivem o novo porque se acostumaram com o velho. Muitas pessoas não vivem coisas novas porque não creem que tem capacidade de viver coisa nova. Mas levanta a sua mão direita e receba essa palavra. O Senhor declara na sua vida nessa noite: Ele restaura a tua vida, Ele cai por terra essa dificuldade. O que te impede de viver o sobrenatural, o Senhor te entrega a cura em nome de Jesus. Uma salva de palmas bem forte para Jesus ser glorificado. Amém? Quem entendeu a palavra? É essa fé que você tem que viver. Não importa o que você vive, Deus tem mais para você. Mas acredita, não se conforma, e você vai viver o sobrenatural. Eu gostaria que aqueles que trouxeram a sua carta de afronta, que trouxeram o seu pedido, nesse momento nós estaremos clamando ao Senhor. Você vai colocar a sua petição diante do Senhor, e eu creio que o Senhor, Ele vai ouvir a minha e a sua oração. Então agora vamos se colocar de joelhos diante do Senhor, e eu e você vamos clamar. Eu e você vamos buscar o nosso Deus. Dobre os seus joelhos agora e apresente a Deus. Senhor Deus e misericordioso Pai, obrigado pela palavra que o Senhor nos concedeu nessa noite. Eu creio que hoje o Senhor mudou chaves. Eu creio que hoje o Senhor curou deficiências que impediam essa pessoa de prosperar, de ter uma vida abençoada. Faça como o Senhor fez na vida, Senhor, daquele cego Bartimeu. Ele creu, meu Pai,
ele clamou, ele orou. E é isso que fazemos aqui, Senhor, nessa noite. Nós estamos clamando, Pai. Nós estamos orando, Senhor, e te pedindo socorre-nos, Pai. Socorre essa mãe, socorre esse pai, socorre esse jovem, Senhor. Clame agora ao Senhor. Levante a sua voz e peça a Deus o que você precisa. Aquele cego clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Disseram: cálice. O Senhor não vai te ouvir, o Senhor não vai te escutar. Mas ele perseverou na oração e continuou clamando, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aqui eu e o teu povo clamamos: diga, igreja, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Diga: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia da minha casa, tem misericórdia da minha família, tem misericórdia de nós, Pai. Só temos o Senhor que pode nos socorrer, só temos o Senhor que pode nos ajudar. Então ajude a tua igreja, ajude o teu povo, Pai. Faz o que o homem não pode fazer. Aquele que está doente, agora seja curado. Aqueles que as portas estão fechadas, que as portas se abrem. Aquele que ora pelo parente, por um filho, receba o toque da mão de Deus agora. Ouça, meu Deus e meu Pai, a nossa oração, o nosso clamor e a nossa súplica, e faz a obra do teu povo, que o teu povo possa testemunhar a tua glória,